Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Deus entrando na tua casa, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus, a saúde, a prosperidade e a promessa de Deus de Atos 16:31, que será salvo tu e toda a tua casa. Que todo atrapalho saia do teu caminho, que toda confusão saia da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos a ti também, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos essas áreas ao Senhor e pedimos resposta, pedimos intervenção e pedimos os milagres do Senhor também em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes no propósito, certo? Orando pela vida extraordinária, orando por cada área da nossa vida, crendo que Deus está liberando favor, que respostas estão chegando, que o poder de Jesus Cristo está agindo. Exatamente, há um poder maior que está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ainda que você não veja, Deus está agindo. O Senhor está removendo fardos, tirando de você aquilo que pesava, aquilo que só estava trazendo cansaço para você. O Senhor está abrindo os teus olhos no nome de Jesus. E eu quero começar aqui essa oração com muita alegria, dando mais um testemunho de uma mulher que engravidou. Olha o testemunho que eu recebi da Raquel. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu faço suas campanhas há mais de 3 anos e Deus tem me abençoado em todas as áreas. Hoje eu venho testemunhar uma bênção. Eu fiz a campanha para mulheres que sonhavam ser mãe e fiz também por uma amiga que orava há muito tempo. Para a glória de Deus, ela está com 5 meses de gestação e vai ter um menino. Deus abençoe sua vida e família, que o Eterno continue a te usar. Glória a Deus, Raquel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem opera esses milagres é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. E você que está entrando aqui agora pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque se Deus se trouxe a essa oração, existe um propósito. Quando Deus nos conecta a pessoas de oração, a pessoas que têm o propósito, o ministério de intercessão, Deus quer nos abençoar e também Ele pode estar separando você para ser um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu gostaria de fazer um ato profético nesse momento. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se você pode, levante as suas mãos e diga assim comigo: eu e toda a minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal os atingirá. Declaramos eles livres e que existe um grande plano de Deus sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém e amém. Você sabe o que você fez nesse ato? Você fez uma oração de intercessão. Você se colocou como um intercessor em favor da tua casa. Então, quando você ora pela sua família, quando você ora pelas pessoas próximas de você, você está cumprindo um ministério. Olha só que tremendo. E Deus está lhe revestindo de algo espiritual que está abençoando a tua casa, está mudando as coisas na tua vida. Amém? Eu quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra, porque até o fim dessa palavra aqui, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração para essa palavra que o Senhor colocou aqui para que eu ministrasse para você. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E o segundo texto é Romanos 3, 23. Pois
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que temos uma dívida com Deus. Exatamente. Como pagaríamos uma dívida de pecado? Talvez alguém diga assim: eu tenho dinheiro, eu sou multimilionário e posso pagar essa dívida. E eu quero dizer para você que nem com todo o dinheiro do mundo você consegue pagar a dívida do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não está falando apenas da morte física, está falando da morte eterna. Mas então Jesus veio para morrer na cruz por nós. Ele foi julgado injustamente pelos homens, colocaram uma cruz pesada de madeira sobre os seus ombros e ele foi até o Gólgota para ali entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Exatamente foi isso que aconteceu. E nesse percurso, nessa via dolorosa, Jesus ali, ele pagou o meu sacrifício, ele pagou o seu sacrifício. É por isso que, sabe, quando você faz alguns votos para Deus e a gente vê pessoas querendo pagar votos para Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, ele já pagou tudo por você. Ele pagou toda a dívida, a preço de sangue, a preço de entrega, de rendição. E quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele, ali naquele momento, ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Os homens julgaram, os homens condenaram. E Jesus ainda, ali na cruz, estava dando o exemplo de perdão. Mesmo aqueles que o bateram, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que foram injustos no julgamento, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em sua palavra que ele perdoa as nossas dívidas. Isso significa que existe um caminho pelo qual podemos obter o perdão, podemos obter a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, todos pecaram, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos acesso ao perdão de Deus. Ele foi punido, ele foi espancado, tudo isso com o único propósito: pagar a dívida que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é pelo nosso esforço próprio, não é por quão bom nós somos ou por aquilo que fazemos para Deus. Algumas pessoas pensam que eu estou fazendo um pagamento para Deus ao servir a Ele com toda intensidade. Não, já foi tudo pago, já está tudo pago, já foi tudo quitado por Jesus na cruz. Só que a Bíblia diz uma coisa, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O preço para mim receber esse perdão de Deus, essa graça de Deus, é o arrependimento, é arrepender de todo o coração, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em outro versículo diz algo muito importante: assim como eu fui perdoado, e olha que a minha dívida era grande, a sua dívida era grande, assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Aí você diz: puxa, Jesus fez tanto por mim, mas eu não consigo perdoar o que as pessoas fazem contra mim. Eu não consigo perdoar a injustiça. Eu não consigo perdoar a maldade. Há pessoas que têm uma mágoa de sogra, há sogras que têm mágoa de nora, há filhos que têm mágoa de pais e há pais que têm mágoa de filhos.
Há pastores que têm mágoa de ovelhas que cruzaram pelo seu rebanho. E há ovelhas que têm mágoa do seu pastor. E assim por diante. Eu vejo pessoas que muitas vezes sobem no púlpito para pregar e o coração delas está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. E isso é visto por meio das suas pregações. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos vida. Às vezes a gente pensa, não, que a falta de perdão é uma coisa muito pequena e, na verdade, é uma coisa muito grande, é uma infecção, na verdade, que vai prejudicar toda a sua vida, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você mantém a mágoa, você não está guardando o teu coração, na verdade, você está expondo o teu coração. Então, entenda uma coisa, se o mundo fizesse o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, será que haveria guerras? Certamente que não. Hoje o mundo debate guerras e violência por causa do ódio. O ódio tem destruído famílias e casamentos. O ódio destrói milhões de homens e mulheres na terra, porque a Bíblia é clara: quem não perdoa não é perdoado. É o que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se realmente nós quisermos viver de acordo com a plena vontade de Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos saber que o perdão é uma exigência, um mandamento, uma ordem, e quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu quero trazer à sua memória que se isso tivesse acontecido do mundo dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos à oração do Pai Nosso, o mundo seria diferente. Não teria havido guerras, não teria havido divórcios, não teria havido famílias separadas, famílias que perderam a sua identidade, não teria tanta notícia ruim que nós vemos todos os dias, porque o perdão, ele é capaz de transformar. O perdão é capaz, sabe, de guardar o teu coração e de preservar o seu coração. Eu ouvi o testemunho de uma mulher. Ela foi levada por duas pessoas, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos financeiros. Dois homens grandes a levaram até o lugar onde estava acontecendo uma cruzada na Argentina, e ela estava com câncer nos ossos. E aqueles dois homens grandes estavam carregando ela, e quando ela chegou no lugar da cruzada, ela ouviu a respeito de uma mensagem sobre o perdão de Deus. E então ela com toda a força do seu ser, ela deu um grito, ela disse: eu perdoo tudo aquilo que me fizeram de mal, eu perdoo. E quando ela disse eu perdoo, uma força de Deus veio sobre ela. Ela já estava há alguns meses sem caminhar por causa do câncer. E ela saiu e começou a caminhar e começou a pular, e novos exames foram feitos após aquela cruzada. Aquela mulher foi totalmente curada por Jesus Cristo, porque liberou o perdão. Ao longo da minha jornada, ministrando a milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações, eu vi pessoas se quebrantando, liberando perdão, e eu vi mulheres que não podiam, engravidar, curas acontecendo. Não estou dizendo que, algumas não engravidam por causa disso, não estou dizendo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso aconteceu, por quê? Porque toda impossibilidade humana, quando você libera o perdão, você está abrindo o caminho para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu vi casamentos restaurados, eu vi finanças restauradas, eu vi relacionamento de pais e filhos restaurados, eu vi pessoas que tinham um semblante, sombrio, e depois da cura, a alegria entrou. Porque houve o perdão, e o perdão traz cura, o perdão traz transformação para dentro do ser humano.
Então eu quero que você compreenda isso. O perdão é uma exigência. É por isso que a Bíblia diz: sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que entender que assim como o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar os meus devedores. Uma dívida pendente, ela só pode ser resolvida com o perdão. Enquanto você mantiver o ressentimento, você está mantendo uma dívida pendente. E um detalhe, você não é perdoado se você não perdoar. Então é uma condição. O perdão que Jesus Cristo oferece para lavar você dos pecados, para tirar de você toda a sujeira que você carrega, que eu carrego. Eu tenho que perdoar o meu próximo como eu fui perdoado. Entenda, o perdão não isenta uma pessoa das consequências do que ela fez de errado, mas liberta você de todo sentimento negativo, de todo sentimento ruim e perturbador. Por isso eu gostaria, antes de eu fazer a oração no Salmo 91, eu gostaria que se você pudesse liberar o perdão agora e dizer eu perdoo para quem te feriu, sabe, ainda que seja verbalmente agora, nesse momento, eu creio que você vai estar abrindo o caminho para que milagres de Deus e o poder de Deus toque a tua vida e você seja perdoado. Então, se você lembrar aí que você está magoado com o seu chefe, se você lembrar que você está magoado com a sua esposa, ou com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra, ou com a sua nora, ou com o seu genro, seja lá quem for, certo? E você perdoar, você verá um grande agir de Deus entrando na sua vida. Diga assim comigo: eu perdoo toda pessoa que me magoou, que foi injusta comigo, que fez o mal, que de alguma maneira me traiu, me entristeceu, coisas do passado que eu lembro e que eu mantenho no meu coração, eu perdoo agora. Eu tiro completamente do meu coração toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a raiva, toda a dor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A cura, a libertação, a transformação já estão agindo aí por meio de Jesus Cristo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Você está liberto. Você está livre. A partir de hoje você vai viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê na vida de Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está agindo aqui. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. E eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Nós vamos ter um evento nesse final de semana e nós vamos transmitir cerca de 90% do evento nós vamos transmitir dentro da academia. Não é 100%, tá? Por quê? Porque tem uma parte que é só para o presencial. Só para o presencial. Certo? Então, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Eu quero convidar você a caminhar mais perto do profético, a se aproximar de nós. Hoje, por exemplo, nós tivemos a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? Eu, junto com centenas e centenas de pessoas ao vivo, e a gente dá aconselhamento ali ao vivo para eles, conselhos, tirar dúvidas, sabe? E tem sido algo assim maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Convido você a conhecer a Academia Kindle Global. Também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Os dois têm mais de 700 orações junto, os dois devocionais. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você mesmo escreve a sua oração diária. É tremendo e eu sei que vai te abençoar muito. Adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91 eu quero declarar agora. Quero pedir para você que está aqui nessa oração, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas.
compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Pegue aí a sua planilha de oração e se você não tem, depois você faz uma com um papel em branco, tá? Ou escreve aqui nos comentários agora teus pedidos de oração e vamos clamar ao Senhor. E eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, por gentileza, compartilhe. Você está sendo muito abençoado aqui. As pessoas têm que aprender, sabe, a semearem na vida de outras pessoas. Na vida não é só a gente receber, na vida também a gente dá. Amém? Esse é um princípio. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Plante essa oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, na nossa planilha, que temos clamado, apresentado, chorado aos Teus pés e apresentado, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas petições. Pedimos intervenção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, pedimos milagres e que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça sobre ela, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e que a Tua mão seja sobre ela, a Tua mão seja sobre a casa dela, a Tua mão seja sobre a família dela e que o coração dela seja totalmente curado, porque o perdão aconteceu. Sim, o perdão aconteceu. Desvia a raiva, Pai, o ódio, desvia a intriga, a confusão, aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa, a vida de Deus toque, a cura aconteça no nome de Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Sim, e declaramos saúde total e completa nessa pessoa. Senhor, abre o céu sobre eles e traga um tempo de refrigério, um tempo de novo ânimo, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba aí essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos Jeremias 33:3 se cumprindo na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, traga resposta a essa vida, traga resposta a essa família e livra eles de todo o mal. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre o casamento, sobre os filhos, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Toque-a com teu poder, Jesus.
toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Oro, Senhor, para que haja livramento do Senhor nessa vida. Oro para que a mão do Senhor a conduza. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Entregamos tudo a Ti que não conseguimos resolver e pedimos justiça, pedimos livramento e pedimos a bênção do Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra portas, para que o Senhor nos abra caminhos, nos coloque diante das pessoas certas e nos conduza. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu quero declarar saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, levando embora toda alergia, levando embora todo câncer, levando embora toda dor, levando embora todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de inflamação. No nome de Jesus, declaramos saúde, saúde total e saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Senhor. Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti e que todo o peso que essa pessoa tem carregado, toda a opressão espiritual seja dissipada agora no poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque em nossas vidas. Nos encha da Tua presença, meu Deus. Nos encha demais o Senhor. Te pedimos o Teu fortalecimento. Pedimos, Senhor, que Tu derrame da Tua graça abundante e sobrenatural na nossa vida. Abrimos a nossa vida para o trabalhar de Deus e para o cumprimento dos propósitos e planos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Estamos no propósito, orando e clamando ao Senhor por grandes respostas. Ele é o Deus que responde. Você já teve uma grande resposta de Deus na sua vida? Você já viveu, já experimentou isso? Eu já experimentei diversas vezes e eu sei que Deus responde. Deus fala. Eu creio. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, naquele que te ouve, naquele que está à destra de Deus Pai, para interceder por mim e interceder por você. Se você clamar por resposta, a resposta virá. A resposta chegará, mais breve do que você imagina. E Deus me deu uma palavra aqui. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe aqui, é porque existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito de você estar aqui nessa oração. Por isso, compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, porque certamente essa oração tem que chegar longe. Ela tem que chegar a muitos lugares. Muitas vidas precisam receber essa oração. Há alguns meses atrás, eu contei o testemunho de uma irmã, que a irmã dela estava na CTI, estava entre a vida e a morte. E a família, sempre que ia visitar ela na CTI, colocava o celular bem pertinho assim do ouvido dela e ela começou a escutar a oração. O tempo passou, o Senhor tirou ela da CTI e ela esteve lá na igreja em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, e ela teve mais de um tipo de câncer e o Senhor a curou completamente. O Senhor a curou completamente. Ela tinha algumas horas de vida e a família não desistiu de levar a oração para ela. Não desista de compartilhar, não desista de orar, não desanime, não pare no meio do caminho, permaneça firme em oração. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus quer fazer uma grande obra aí. É por isso que muitas vezes você enfrenta combates para orar, você enfrenta combates para permanecer em oração. Mas Deus é maior e vai te sustentar firme em oração. Tua casa precisa da tua firmeza. Tua família precisa da tua firmeza. Teu cônjuge precisa da tua firmeza. Você tem que ser uma coluna de oração na tua casa. Escreve aqui nos comentários: eu sou uma coluna de oração. Amém? Eu sou um intercessor. Em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra
No Salmos 18, verso 6 está escrito: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Tenha fé no plano de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Tenha fé no plano de Deus. Aí você pergunta, como assim ter fé no plano de Deus? Assim como o salmista passou por aflições, por ventos contrários, por dificuldades, nós também. E muitas vezes ficamos nos perguntando onde está Deus no meio dessa confusão, no meio desse vazio, no meio dessa depressão. Onde está Deus no meio dessas perseguições, no meio dessa doença, no meio desses sofrimentos todos? Bem, Deus está aonde Ele sempre esteve. Deus tem um plano perfeito para você. E se você estiver conectado em Deus, você viverá esse plano. E o plano perfeito de Deus não significa isenção de problemas, de dores ou de tristezas. Não. No plano perfeito de Deus, você pode enfrentar leões, ursos e ataques que você, sabe, nem imaginaria que no plano de Deus essas coisas teriam ou existiriam, mas elas existem. São provações que Deus permite. E a Bíblia diz que todas essas coisas vão de alguma maneira contribuir para o meu bem, porque o plano de Deus não falha, o plano de Deus é perfeito. E eu compreendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que a vontade de Deus é disruptiva. E quando é disruptiva, às vezes parece destrutiva. Por que destrutiva? Porque parece que você vai ser esmagado pelos problemas, parece que você vai ser envergonhado pelas coisas que estão contra você. No entanto, nós temos que ter fé. Fé no plano de Deus. Fé no projeto do Altíssimo para a nossa vida. Eu tenho confiado muito no plano de Deus. Eu tenho confiado no que Deus tem reservado para mim e para minha casa. E sei que mesmo que muitas vezes esse plano seja disruptivo, ou seja, saia do que eu estava programando, eu sei que Deus está no controle e nunca perdeu o controle. Ele sempre segurou bem forte nas minhas mãos. E eu passei pelo vale da sombra da morte, enfrentei traições, gente que me roubou e tantas outras coisas que eu enfrentei no meu caminho. E em todo momento e toda a minha trajetória, Deus esteve comigo. Quando pensei que eu ia morrer, quando pensei que os desafios eram maiores do que eu, quando pensei que eu não ia dar conta financeiramente dos compromissos que eu havia agendado por uma direção de Deus, no reino. Deus me sustentou, me abençoou e em todo tempo eu vi a mão graciosa do Senhor sobre a minha vida. Mas as pessoas nos veem no púlpito, elas nos veem de eterno, pregando uma palavra com muita alegria, elas nos veem usando um perfume e elas imaginam que aquilo é a nossa vida. E eu vou dizer para você, os bastidores não é tão romântico assim, porque nos bastidores tem luta, nos bastidores tem guerra, nos bastidores muitas vezes você, sabe, tem que se forçar a permanecer firme, porque você tem uma responsabilidade com Deus, com o reino, com as pessoas e muitas vezes você tem que comprar broncas. Você tem que comprar broncas que você, sabe, não diz respeito a você, mas por amor ao reino, por amor ao propósito, por amor ao que Deus tem para a sua vida, você vai lá, você enfrenta, você vence um leão, você vence uma dificuldade e você permanece firme, confiando que Deus está com você. Ou seja, o plano de Deus é perfeito, mas ele contém muitos desafios. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor não está te matando. Na verdade, Deus está preparando você para algo maior, mais poderoso e muito mais forte que você mesmo.
Então, ao contrário do que a gente pensa, que isso aí veio para nos destruir, que, sabe, vamos ser derrotados, na verdade é outra coisa que está acontecendo. Deus está permitindo com que você seja pressionado, Deus está permitindo, sabe, que você chegue a alguns limites para que Ele possa intervir e Ele possa te sustentar. Essa foi uma das palavras que Deus tem me dito nos últimos dias, que quando eu não vejo força em mim mesmo, quando eu cheguei, sabe, no limiar, podemos dizer, do meu limite, seja do meu emocional, ou da minha capacidade, ou do talento que Deus colocou na minha vida, eu preciso confiar que ainda há gás. Eu preciso confiar que ainda Deus me sustentará e que Ele me capacitará a passar por aquele momento, Ele me capacitará e Ele estará comigo para que eu possa vencer e permanecer firme naquilo que Ele tem reservado. Deus fala, gente. Deus fala. E o Senhor, quando ministra ao nosso coração, Ele coloca coragem em nós, Ele coloca força. Muitas vezes Ele não vai mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas sabe o que Deus vai fazer? Mesmo que Ele não mude as circunstâncias, Ele vai mudar, sabe, dentro de você, aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de parar, aquele sentimento de não ir à frente. E Ele vai lhe fortalecer de uma maneira tão poderosa, tão única, que você vai permanecer firme apesar dos desafios. Por isso, é um equívoco pensar que você servindo a Deus, que você andar com Deus e fizer a sua vontade, você não terá problemas. Os problemas vêm, mas você irá vencê-los por causa da presença de Deus que está na sua vida. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Você pode ser uma pessoa, sabe, boa demais de coração. Você pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa. Você pode servir a Deus com toda sinceridade, simplicidade e transparência. Mesmo assim, você vai ser perseguido. Você enfrentará os desafios, mas Deus estará com você. E Deus te sustentará e te capacitará. Deus te equiparará para que você permaneça firme no meio do propósito. Existem momentos que esmagam a alma humana, que testam nossas emoções e que não são julgamento, punição, raiva de Deus ou ódio de Deus, mas sim Deus nos transformando. Não é nada, sabe, não é que Deus esteja contra você, mas Deus está transformando você. Deus está trabalhando em um coração, para que esse coração seja mais humilde, para que esse coração seja mais simples, para que esse coração seja mais compassivo, para que ele tenha mais paciência e para que ele se mantenha firme, íntegro ao propósito de Deus. A tribulação faz parte do treinamento. A opressão e o sofrimento são parte do processo pelo qual Deus nos molda para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Você não ganha medalhas como soldado se não entrar em combate. Você só ganha medalhas se você estiver em combate. É no meio das guerras, das dificuldades, dos desafios que Deus está nos recompensando, que Deus está nos marcando, que estamos subindo de nível. Exatamente, essas lutas que você está enfrentando está fazendo você subir de nível. Você está tendo uma visão maior, uma experiência maior, sua perspectiva está mudando, porque Deus está lhe capacitando nesse tempo. E você precisa entender que Deus sabe o que está fazendo. Eu lembro daquela passagem de José, quando José, ele se revelou para os irmãos e ele disse: olha, eu sou José, aquele que vocês tentaram matar. E os irmãos dele ficaram com medo porque pensaram que iriam ser trucidados por José. No entanto, José disse assim: mas eu sei que tudo o que eu passei foi para o meu bem, foi para Deus me colocar aonde eu estou
e para que agora eu possa abençoar vocês e a nossa casa e a família do meu pai? Ou seja, eu vejo um homem que foi moldado por Deus e que mudou completamente a sua visão e que, se não fosse por Deus, sabe, ele estaria com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Mas aqui tem um detalhe muito importante: quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona a vingança. Quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona, sabe, aquilo que corroía você por dentro, aquele espírito de ira, de raiva, aquele ódio que você carregava, você muda. Você passa a olhar para as pessoas com outro olhar, você usa a misericórdia, você é flexível, você acredita, sabe que Deus está no controle de todas as coisas e você sabe que tudo vai ficar bem porque Deus está na sua vida. Eu quero declarar que a maior recompensa virá do Senhor para a sua vida. As pessoas me perguntam por que eu sirvo tanto, por que me entrego tanto. Esses dias alguém me disse assim: eu não sei como é que você aguenta, né? Todos os dias, lives, ainda você ministra na igreja, você ajuda daqui, ajuda de lá. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a gente tem responsabilidade com tudo, e tem coisas que eu não sou responsável, não tenho essa responsabilidade, mas faço mesmo assim e faço de coração, porque Deus sempre foi bom comigo. Sabe, eu tenho um testemunho que eu carrego na minha vida da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então eu não meço esforços para servi-lo, eu não meço esforços para ajudar no reino, eu não meço esforços para ser uma coluna no reino ou para fazer qualquer coisa que envolva o reino. Ainda esses dias eu estava conversando com o irmão, né? Uma pessoa acabou prejudicando um determinado negócio que pertencia à igreja, e eu fazia negócios com essa pessoa, fiz muitos negócios com essa pessoa, e daquele dia em diante eu decidi, não vou mais fazer nenhum negócio com essa pessoa, nenhum tipo. Por quê? Porque prejudicou o reino, então não faço mais, porque o reino para mim, sabe, servir na igreja, servir o reino de Deus, sempre foi o prazer da minha vida. E agora minha esposa está entrando nessa nova fase, onde ela vai assumir um novo compromisso, e eu vou apoiá-la com todas as minhas forças. Ainda que eu não esteja na frente como ela e não consiga estar à frente, eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, porque eu entendo que essa é a minha missão de vida, fazer tudo o que eu posso pelo reino, fazer tudo o que eu posso, dar o meu melhor. Eu fiz isso na televisão, eu fiz isso no rádio, por mais de 10 anos eu fiz isso no rádio, e eu fiz na televisão também, sabe? E eu tenho feito aqui nas redes sociais também o meu melhor, Deus sabe, eu tenho entregue o meu melhor na Academia Kindle. Nós tivemos hoje aula na Academia Kindle, eu tenho entregado o meu melhor ali para os meus alunos, e assim eu tenho vivido. Quando eu estou numa escola de profetas, como nós tivemos na semana passada, eu entreguei ali o meu melhor, sabe? As pessoas não sabem dos bastidores, mas quando chegou às 9 horas que eu ministrei ali, eu ministrei cerca de 40 pessoas, fora as outras pessoas que foram ministradas pelo outro profeta, que é o profeta Didier, que estava comigo de Honduras. Nós ministramos mais de 60 pessoas ao total, sabe, antes de começar a reunião. Só que eu já havia acordado naquele dia às 5 da manhã, eu já tinha acordado às 5 da manhã, eu já tinha gravado 3 lives, fiz uma ao vivo e tinha gravado mais 2, certo? Cheguei lá e ainda entrei no evento, fiquei o dia todo, não saí do local do evento, eu fiquei ali todo o tempo, e eu só saí de casa, eu só saí do evento às 6 da tarde, ou seja, eu fiquei das 5 da manhã até às 6 da tarde, sem interrupções, sem parar, sem interrupções, e no outro dia tudo de novo. No outro dia, no domingo, eu acordei às 5 da manhã, eu tive mais gravações, eu ministrei no culto da manhã, viajei para o Rio Grande do Sul, peguei um avião de São Paulo até Porto Alegre, de Porto Alegre desci para Santa Maria de carro, fiquei 4 horas de carro, para no outro dia começar tudo de novo, e assim tem sido, e eu não meço esforços,
porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Eu quero dizer para você que pensa que não vem recompensa da parte de Deus, você está enganado. Vem recompensa da parte de Deus, sim. Você tem que aprender. Você tem que aprender que tudo que você faz para Deus, tudo que você rende no reino de Deus, isso volta para você. E volta, sabe, das maneiras mais não comuns, podemos dizer, que possamos pensar que pode acontecer. Deus libera favor sobre a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. O plano de Deus é perfeito. Vive o plano de Deus, aguente mais um pouco, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. Quero pedir para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, manda para alguém, sabe, que você tem intimidade com essa pessoa. Eu sei que essa palavra vai ser um norte para ela. Tem muita gente que pensa, puxa, eu fiz tanto e depois eu fui chutado daquele lugar. Ei, se você fez para Deus, Deus vai te recompensar. Ainda que o homem não tenha te recompensado, ainda que o homem tenha te ignorado, Deus te recompensará. Deus te recompensará. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Muito bem. Aleluia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E amanhã, 6 da manhã, gente. Amanhã, 6 da manhã, eu estarei lançando a Escola de Profetas que nós teremos em janeiro. E Deus colocou no meu coração. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, também vai vir também amigos meus daqui do Brasil, vai ser muito bênção. E nessa escola de janeiro, eu vou ajudar você a tomar boas decisões. Eu vou te ensinar a tomar boas decisões, como orar a Deus, como consultar, sabe, para tomar boas decisões, para que o seu ano de 2026 seja diferente. Por isso quero convidar você a participar dessa escola que nós teremos em janeiro de 2026. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, certo? E amanhã eu vou lançar ela às 6 horas da manhã. Se você quiser participar, esteja na oração comigo às 6 da manhã e também participe, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Escreve aqui nos comentários: Deus trará grandes respostas. Escreve aí: Deus trará grandes respostas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Se você está doente, se você está com um problema muito grande na sua vida, chame por Jesus. Amém? Chame por Jesus, chame por Ele, Ele é vivo. Jesus Cristo está vivo. Coloque a sua fé em Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela agora. Que seja quebrado todo o bloqueio de Satanás. Que seja quebrado agora todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que o mal não prospere, que o mal não prevaleça. Eu quero declarar vitória sobre a vida dessa pessoa, em todas as áreas. E todo inimigo que estiver lutando contra ela, toda ação maligna, todo ataque de demônios, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós dizemos a toda confusão, a toda opressão,
a todo tipo de ataque das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as portas na vida dela. Abre as portas e aquilo que está sendo combatido espiritualmente, nós damos ordem que cesse, que esse cansaço saia, que esse desânimo saia, que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, que caia por terra as amarras espirituais do vício, do pecado, daquilo que tem mantido essa pessoa em cativeiros espirituais. Eu libero agora uma palavra profética. Todo aquele que está num cativeiro espiritual, saia daí livre agora, no poder de Jesus Cristo. Que agora as cadeias espirituais sejam quebradas, todo tipo de escravidão espiritual que essa pessoa está submetida seja desfeita agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Intervenha, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Encha-os do Espírito Santo. Dê paz a eles, dê alegria a eles. E, Pai, toda pessoa que está com um problema, eu oro pela solução agora no nome de Jesus. Jesus, Tu és a solução. Por isso, nós declaramos bênção sobre a vida dessa pessoa, milagre sobrenatural envolvendo a vida dela agora, em nome de Jesus. Tira a angústia do peito, tira a aflição, tira a ansiedade, Pai, e dê paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que enche de vida, a paz que transforma. Que a glória de Deus encha esse lugar. Toque o Senhor com o teu poder, toque os Espíritos Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.